Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer. É o transporte para um outro tempo, outro mundo, cheio de deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. A intenção aqui não é convencer, mas sim transportar você para outra dimensão temporal e espiritual, para um tempo e um espaço onde deuses, reis e seres celestiais caminham lado a lado com a humanidade, influenciando destinos e desenhando os rumos da história. Inscreva-se, não custa, e permita-se mergulhar nessa viagem que desafia o entendimento comum, provocando reflexões profundas sobre a natureza divina e as entidades que, segundo as Escrituras, se encontram à frente dos desígnios de Deus. Alguns grupos religiosos sustentam a ideia de que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel seriam, de alguma forma, a mesma pessoa, uma teoria que tenta reconciliar interpretações humanas com a complexidade do plano divino. Essas teses, apesar de fascinantes, frequentemente se mostram conflitantes entre si, elaboradas para alinhar conceitos bíblicos a pressupostos teológicos já formados, mas de forma equivocada, diluindo a autoridade incontestável da palavra de Deus e adicionando ou suprimindo elementos essenciais do texto sagrado. Diante disso, torna-se pertinente questionar com honestidade intelectual e espiritual se seria possível, à luz das Escrituras, associar Jesus ao arcanjo Miguel e, mais importante, compreender o que realmente a Bíblia nos ensina sobre esse majestoso ser celestial que atua como protetor do povo de Deus. O nome Miguel, derivado do hebraico Micael, significa literalmente quem é como Deus, e sua menção ocorre 5 vezes nas Escrituras Sagradas, cada vez revelando aspectos diferentes de sua função, posição e importância no plano divino, permitindo-nos compreender que sua autoridade e missão vão além de qualquer representação humana simplificada. Em Daniel 10:13, lemos que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia, mostrando Miguel atuando como líder angelical em batalhas espirituais, desempenhando papel decisivo no cumprimento dos desígnios de Deus e revelando a complexidade do reino celestial. Mais adiante, em Daniel 10:21, o texto enfatiza novamente sua posição singular. Contudo, eu te declararei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe, reforçando o conceito de liderança e proteção, atributos essenciais à sua missão de guardião espiritual do povo escolhido. Em Daniel 12:1, encontramos a descrição. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, destacando sua atuação em tempos de crise, como defensor incansável em meio a adversidades incomensuráveis. No livro de Judas, versículo 9, lemos: Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda, sendo esta a única menção direta do termo arcanjo em toda a Bíblia, revelando a posição elevada de Miguel, porém distinta da divindade de Cristo. Quando Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes, ou príncipes notáveis, compreende-se que ele ocupa uma posição elevada entre os anjos, compartilhando autoridade com outros seres celestiais de alta patente, e compreende-se assim que um arcanjo é um anjo de maior hierarquia, possuindo responsabilidades e poderes que não se equiparam à essência divina de Cristo. A palavra de Deus apresenta diferentes categorias de anjos, como querubins, serafins e arcanjos, todos criados por Deus, destinados a servir,
proteger e executar suas ordens, mas jamais comparáveis à divindade do Filho unigênito, Jesus Cristo, cuja autoridade transcende qualquer criação celestial. Este tema tem sido amplamente debatido entre teólogos e estudiosos das Escrituras, tanto no campo da teologia quanto da cristologia, com o objetivo de encontrar fundamentos sólidos nas Escrituras que esclareçam de forma fiel a complexidade da missão de Miguel e a singularidade de Jesus. Alguns grupos religiosos afirmam que Jesus, na existência pré-humana, teria sido chamado pelo nome pessoal de Miguel e que, após a ascensão, reassumiria esse nome celestial, sem que isso diminuísse sua divindade ou alterasse seu papel redentor. Eles citam Judas 9 como prova de que o arcanjo Miguel seria na realidade Jesus, apoiando-se em textos como Primeiros Escritos de Ellen G. White, que sugere que Cristo ressuscitou Moisés e o levou ao céu, respondendo à acusação de Satanás, reinterpretando a narrativa bíblica com ênfase na supremacia de Jesus. Contudo, uma análise cuidadosa das Escrituras revela que Judas 9 não faz referência à ressurreição de Moisés. Menciona apenas a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo do profeta, evidenciando que Miguel age sob a autoridade de Deus, mas não exerce funções divinas exclusivas do Filho de Deus. Moisés morreu conforme registrado em Deuteronômio 34, 5-7. E Deus próprio sepultou seu corpo em local desconhecido, confirmando que ele não foi levado ao céu, afastando qualquer interpretação que tente ligar o arcanjo Miguel a Cristo de forma direta. A presença de Moisés e Elias na transfiguração de Jesus não comprova que Moisés estava vivo fisicamente. O relato bíblico indica tratar-se de uma visão do futuro reino de Cristo, cumprindo a promessa feita aos discípulos de que alguns não morreriam antes de verem o Filho do Homem em seu reino, como registrado em Mateus 16, 27, 28. 6 dias após essa promessa, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde foi transfigurado diante deles, e apareceram Moisés e Elias, reforçando que se tratava de uma visão profética, não de um evento físico imediato, como lemos em Mateus 17, 1-3, indicando antecipações do plano divino. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que não contassem a visão até sua ressurreição, confirmando que o episódio não representava a realidade presente, mas uma antecipação de acontecimentos futuros no reino do Messias, revelando a complexidade e a riqueza das manifestações divinas através de visões. Situações semelhantes são encontradas em Apocalipse 21:2, onde a Nova Jerusalém é apresentada ao profeta João, em visão evidenciando eventos futuros e não atuais, e indicando que Moisés ainda não ressuscitou, aguardando a segunda vinda de Cristo para a instauração de seu reino milenar. Outros grupos defendem que Jesus seria o anjo que guiou os israelitas pelo deserto, citando passagens de Êxodo e Apocalipse, e acreditam que Miguel teria desempenhado esse papel antes de encarnar como Jesus na Terra, tentando conectar figuras angelicais e humanas de forma simbólica. Eles baseiam suas ideias em livros como Estudo Perspicaz das Escrituras, afirmando que o nome Miguel se aplicava ao Filho de Deus antes da encarnação e depois de seu retorno, mas essa interpretação carece de respaldo textual direto das Escrituras, sendo especulativa e interpretativa. Contudo, as Escrituras Sagradas não declaram expressamente que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo sejam a mesma pessoa, e tais interpretações tendenciosas desviam do verdadeiro ensino das Escrituras, confundindo fiéis e acadêmicos com suposições não fundamentadas. Existem, entretanto, aqueles que reconhecem que Jesus e Miguel são seres distintos, baseando suas convicções na verdade revelada nas Escrituras, buscando compreender os fatos conforme foram dados por Deus, sem distorções ou acréscimos interpretativos. A Bíblia,
Não apresenta nenhuma passagem que apoie a ideia de que Jesus e o arcanjo Miguel sejam a mesma entidade. Ao contrário, enfatiza a supremacia de Cristo em relação aos anjos, sua posição singular e sua divindade incomparável, atributos que o tornam único e acima de todas as criaturas. A palavra de Deus deixa claro que Jesus não preexistiu como anjo ou arcanjo, mas como filho unigênito, assumindo a humanidade sem perder sua essência divina, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conforme a perfeita união das naturezas no mistério da encarnação. Em Filipenses 2, 9 e 10, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, reforçando sua autoridade sobre todas as criaturas celestiais e reafirmando sua posição única no cosmos espiritual. Hebreus 1, 3, 4 explica que Jesus, sendo o resplendor da glória e imagem expressa de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados e se assentado à destra da majestade nas alturas, sendo muito superior aos anjos e possuindo nome mais excelente que qualquer deles, destacando sua singularidade. Hebreus 1, 13 cita Salmos 110, 1. Afirmando que nenhum anjo foi chamado para se assentar à direita de Deus, papel que pertence exclusivamente ao Messias, confirmado em Marcos 16 e 19 e Romanos 8, 34, demonstrando de forma inequívoca a distinção entre Cristo e todos os seres angelicais. Hebreus 2, 5, 8 e 1 Coríntios 15, 24, 28 reforçam que Deus sujeitou o mundo vindouro ao Filho, e todas as coisas lhe foram colocadas debaixo dos pés, sendo a morte o último inimigo a ser destruído, evidenciando a soberania de Cristo sobre todas as autoridades, inclusive angelicais, em domínio absoluto e eterno. Não há fundamentação bíblica para a ideia de que o nome de Jesus tenha sido mudado para Miguel após sua ascensão, e a Bíblia não apresenta registro de que membros de qualquer denominação devam orar a Deus em nome de Miguel, mas sempre em nome de Jesus, cuja autoridade é plena. O relato de Saulo no caminho de Damasco, registrado em Atos 9:5, demonstra claramente que a voz que ele ouviu era de Jesus e não de Miguel, reforçando a identidade única do Filho de Deus e evidenciando que a comunicação direta entre Deus e os homens se dá por Cristo, e não por um anjo intermediário. O apóstolo João também afirma que Jesus é nosso advogado junto ao Pai, em 1 João 2:1, evidenciando seu papel singular como mediador, salvador e redentor, funções que nenhum anjo, incluindo Miguel, poderia exercer, reforçando sua natureza divina e autoridade única. No início do livro do Apocalipse, João recebe revelações enviadas pelo próprio Jesus, mostrando que ele se identifica como filho unigênito de Deus, e não como arcanjo ou outro ser celestial, demonstrando a continuidade da autoridade divina e a exclusividade do papel redentor de Cristo.